Irmãos, uma boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo esteja em vossos corações. Estamos aqui mais uma vez expondo as Escrituras. Acredito que todos estejam bem em casa agora, ouvindo essa mensagem. E nós não vamos parar, irmãos. A mensagem não para, a pregação não para. E eu espero que esta mensagem ela possa tocar, alcançar o teu coração que está me ouvindo aí da sua casa nesse domingo à noite. Irmãos, nós estamos pregando há alguns meses o livro de Gênesis. Aproximadamente aí quase um ano nós estamos pregando o livro de Gênesis para os irmãos. E hoje nós daremos sequência nessa pregação do livro de Gênesis. Então, sem perca de tempo, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 17, e eu quero ler o versículo 1 e o versículo 2. Amém, queridos? Então, abra sua Bíblia comigo agora, em Gênesis capítulo de número 18, versículo 1 e o versículo 2. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Depois apareceu o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18, versículo de número 2, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até ao chão. Somente o versículo 1 e somente o versículo 2. Irmãos, nós estamos aí há algum tempo, torna a dizer, pregando o livro de Gênesis. Nos capítulos anteriores, que nós já passamos e já pregamos sobre a vida de Abraão, nós estamos percebendo nessas séries de exposições de Gênesis que Deus, ele tem uma promessa para Abraão. Desde o seu chamado, lá no capítulo 12, vimos isso no capítulo 15, no capítulo 17, em vários capítulos do livro de Gênesis, nós percebemos nessas pregações que Deus deu uma promessa para Abraão. Abraão irá ter um descendente e a sua geração será grande como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então existe, irmãos, nós estamos pregando no livro de Gênesis, existe uma promessa de Deus para Abraão. Quando nós entramos aqui no capítulo 18, irmãos, do livro de Gênesis, nós vamos perceber que Abraão, ele está com 99 anos de idade. A promessa ele recebeu quando tinha 75 anos de idade. Agora aqui, no livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão está com 99 anos de idade. E o bendito descendente, irmãos, não chega. Mas eu quero dizer que tem uma promessa de Deus para Abraão. E nós vamos começar a perceber aqui que essa promessa que Deus fez a Abraão, ela está se aproximando. Nessa noite eu quero dar um título para essa mensagem: Deus desceu na terra. Irmãos, Deus desceu na terra. Queridos, como que começa Gênesis capítulo 18? Como que vai começar o capítulo 18 de Gênesis? O capítulo 18 de Gênesis, é interessante nós falarmos isso, ele começa, irmãos, o capítulo 18 de Gênesis, ele começa com o Senhor aparecendo a Abraão.
versículo 1, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Como começa Gênesis 18, irmãos? O Senhor aparecendo a Abraão. Queridos, eu quero fazer algumas observações aqui do capítulo 18, especificamente do versículo 1. Como de costume, irmãos, nós vamos seguir aquela linhagem. Eu quero explicar o texto para você, eu quero que você entenda o texto. Depois que você entender o texto, nós vamos trazer algumas aplicações para nossas vidas. Mas o versículo 1, irmãos, ele começa dizendo: apareceu o Senhor. O termo aqui em hebraico é vayerá, e apareceu. Interessante, irmãos, que o Senhor apareceu a Abraão na abertura do capítulo 18 de Gênesis. Isso significa que Deus, Ele está mantendo o seu relacionamento com Abraão. Para quem está acompanhando a história que nós estamos pregando aqui, irmãos, do livro de Gênesis, a impressão que dá é que Deus, Ele está seguindo Abraão. A impressão que dá é que Deus está observando Abraão, andando com Abraão, e de fato, irmãos, Deus está acompanhando toda a trajetória de Abraão. Deus está guiando Abraão. E por que eu tenho essa convicção, irmãos, que Deus está guiando, acompanhando Abraão? Porque nós temos pistas desde o início do chamado de Abraão. Nós temos pistas que Deus, Ele está aparecendo a Abraão em vários momentos, em várias etapas da sua vida. E aqui se repete a história. No capítulo 18, versículo 1, a abertura do capítulo 18 começa com o termo vayerá, em hebraico, e apareceu. Nós percebemos aqui que Deus apareceu novamente a Abraão. Então Deus está, irmãos, acompanhando Abraão nessa trajetória. No capítulo 17, que foi a última pregação, repare bem o que diz o versículo 1 no capítulo anterior. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê tu perfeito. Repare bem, irmãos, desde o capítulo 12, a qual nós estamos pregando, essas séries de sermões da vida de Abraão, nós estamos percebendo aqui, queridos, Deus se manifestando a Abraão, Deus dando visões para Abraão. Deus apareceu para Abraão no capítulo 17, no capítulo anterior, e agora aqui, no capítulo 18, irmãos, Deus aparece a Abraão novamente. Vayerá, e apareceu. Não temos dúvida que Deus está, irmãos, acompanhando Abraão na sua trajetória. Irmãos, Bruce Waltke, no seu comentário, ele diz que Abraão estava em um relacionamento profundo com Deus. E é importante relatar aqui, irmãos, que no versículo 1, Abraão está enfermo. No capítulo 17, Abraão faz a circuncisão. Deus apareceu a Abraão em um momento crítico. Abraão está enfermo, Abraão está machucado porque fizeram a circuncisão,
Abraão, ele está se recuperando da circuncisão. Os historiadores dizem, irmãos, que Abraão aqui estava no seu 3º dia da circuncisão. Então ele estava enfermo, ele estava limitado, mas vem Deus e aparece a Abraão. Nós vemos aqui, irmãos, um Deus misericordioso, um Deus santo, que desce para visitar um pecador debilitado, um pecador que está se recuperando de uma cirurgia. Nós vamos perceber aqui, irmãos, que a iniciativa em um relacionamento espiritual é sempre de Deus. É Deus que vai procurar o homem. Abraão estava se recuperando da circuncisão. Abraão está com 99 anos de idade. Abraão está sentado na sua casa. Abraão, ele é visitado por um Deus de misericórdia. O Deus Santo aparece a Abraão. Nós percebemos que a iniciativa é sempre de Deus. Irmãos, aqui não tem o Covid-19 para impedir Deus de descer. Nós somos limitados hoje a sairmos de casa. Mas Deus não precisa de máscara, irmãos. Ele desce para falar com Abraão. Deus não precisa de gelzinho na mão. Deus não precisa de uma máscara no rosto. Deus, ele queria descer, e Deus desce para falar com Abraão. A história vai mostrar para nós, irmãos, que dentro de um relacionamento espiritual, a iniciativa é sempre de Deus em buscar o homem. Depois da queda, irmãos, é bem verdade, a nossa vontade, ela foi escravizada pelo pecado. Nós não temos desejo pelas coisas de Deus. Nós estamos mortos espiritualmente. Então, Deus tem que nos procurar. A iniciativa de reativar a espiritualidade dentro de nós, ela começa com Deus. Abraão estava doente. Abraão estava se recuperando de uma cirurgia, e vairá, e apareceu o Senhor a Abraão. Abraão estava sentado na porta da sua tenda, com 99 anos de idade, estava se recuperando de uma cirurgia, e Deus desce, irmãos, e aparece a Abraão. É assim que começa o livro de Gênesis capítulo 18, Deus aparecendo a Abraão mais uma vez. E sempre é iniciativa de Deus. O apóstolo João disse, em 1 João capítulo 4, versículo de número 19, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós percebemos que a iniciativa de amar sempre parte de Deus. João disse, nós amamos, porque Ele, Cristo, nos amou primeiro. Irmãos, Deus sempre vai iniciar um relacionamento com o homem. Num relacionamento espiritual, a iniciativa será sempre de Deus. E mais uma vez, nós que estamos pregando expositivamente, é o livro de Gênesis, nós percebemos nitidamente, o texto começa, o Senhor apareceu a Abraão. Porém, na verdade, se nós pararmos para analisar, o Senhor apareceu outra vez a Abraão, porque Deus está acompanhando Abraão. Eu quero dizer aqui, eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e falar para você que está na sua casa nesse momento, Deus está acompanhando você, meu irmão. Deus está acompanhando você, minha irmã. Deus está contemplando você na sua casa nesse momento. O Deus que eu estou falando aqui é o Deus que controla todas as coisas. Não há Covid-19 que possa impedir Deus de descer aí na tua sala nesse momento. Não há Covid-19 que possa barrar Deus de descer. Deus desceu e apareceu a Abraão e falou com ele. É isso que nós vemos aqui, quando nós lemos o versículo 1, uma iniciativa do Senhor na vida de Abraão.
Queridos, Spurgeon, um dos maiores pregadores, Spurgeon falando sobre a doutrina da eleição, ele disse: eu creio na doutrina da eleição, porque tenho certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Veja que o que Spurgeon quer dizer aqui, irmãos, é que a iniciativa é de Deus para com o homem. Deus toma a iniciativa mais uma vez. Ele aparece a Abraão, ele desce, ele aparece a Abraão. A iniciativa dentro de um relacionamento espiritual sempre vai começar com Deus. Ele nos amou primeiro e por isso nós amamos. E assim, queridos, o versículo 1 vai nos mostrar um Deus que visita o seu servo na terra. E por isso que o título do sermão é Deus desce na terra. Ele desce aqui para falar com Abraão. Ele aparece a Abraão. A ideia aqui não é aquela ideia de filhos que colocam pais em um asilo e esquecem os pais naquele asilo. Os pais não têm mais contato com o filho. A ideia não é essa aqui no texto. A ideia é que Deus não vai deixar Abraão sozinho. Deus desce, Deus aparece a Abraão. É assim que começa, irmãos, o capítulo 18 de Gênesis. Queridos, e aonde Abraão estava? Quando o Senhor apareceu, visitou, aonde que Abraão estava? O próprio versículo 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, diz assim: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Deus apareceu a Abraão, isso é fato. Aonde que Deus apareceu a Abraão? Essa é a pergunta. O versículo 1 diz que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre. Manre, para nosso conhecimento, ficava a 18 quilômetros de Jerusalém. Esse Manre aqui, dizem os historiadores, ele aconselhou a Abraão a seguir, a fazer a circuncisão. Ele foi uma espécie de orientador espiritual na vida de Abraão. Quando Deus, ele disse para Abraão fazer a circuncisão, os historiadores vão dizer que Manre teve um papel fundamental na vida de Abraão. Ele estimulou, ele incentivou Abraão a obedecer a Deus e fazer a circuncisão. E o capítulo 18, o escritor, ele dá ênfase que Abraão estava ali nos carvalhais de Manre. E curioso, Abraão estava sentado na porta da tenda, e era em um calor, irmãos. O texto diz aqui no calor do dia. Este é o cenário de Gênesis capítulo 18. Abraão enfermo, no calor do dia, e Deus desce para visitar Abraão. Eu quero que você grave aí no teu coração, eu quero que você grave aí na tua alma, Abraão, 99 anos de idade. Abraão, machucado, debilitado, se recuperando de uma cirurgia chamada circuncisão. Abraão está sentado na porta da sua casa, e a grande surpresa, Deus desce, vairá, Deus aparece a Abraão, lá nos carvalhais de Manre. Eu quero que você entenda o texto, porque nós vamos trazer algumas aplicações no final para nossas vidas. Queridos, como que ocorre essa visita? O que de fato, irmãos, ocorreu naquele dia na casa de Abraão?
Abraão estava sentado na porta da sua casa, 99 anos de idade, calor do dia, machucado, e o Senhor apareceu a Abraão. Como ocorre essa visita, irmãos? O que de fato aconteceu naquele dia lá na casa de Abraão? O versículo 2 vai nos falar isso. Versículo 2 diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até ao chão. O que de fato, irmãos, aconteceu na casa de Abraão nesse dia? O versículo 2 diz que 3 homens apareceram a Abraão. E Abraão muda de comportamento. O velhinho aqui, que estava parado, machucado agora, quando aparece esses 3 homens, o texto, versículo 2, nos diz que Abraão, ele correu ao encontro desses 3 homens. O versículo 1, Deus apareceu nos carvalhais de Mamre a Abraão. Mas de fato, irmãos, o que o texto bíblico está dizendo? Como que foi realmente esse encontro de Deus com Abraão na prática? O versículo 2 diz, já vimos aqui, que 3 homens aparecem a Abraão. E aí, continuando o texto, versículo 3, como que foi de fato esse encontro lá na casa de Abraão? Versículo 3 diz: Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Repare bem que no versículo 3, irmãos, Abraão, ele chama um daqueles 3 homens de meu senhor. É claro que, o que significa meu senhor do versículo 3? Meu senhor aqui, não é que Abraão está se referindo a esses 3 homens como se fosse Deus, porque Abraão, até esse momento aqui, ele não sabe, irmãos, quem são esses 3 homens. Mas meu senhor aqui no hebraico é Adonai. É como se eu me deparasse com o meu pai, o meu patrão, ou alguém mais velho do que eu, e por respeito eu chamasse meu pai, meu patrão, alguém mais velho do que eu, por Senhor. Então o Senhor aqui não é nada místico, pelo menos no versículo 3 aqui, Abraão, ele chama um dos 3 homens que aparece para ele de Senhor. Irmãos, e olha que interessante agora, nós estamos falando sobre o seguinte título: E Deus desceu na terra. O versículo 1, é bem claro que ali o Senhor, ali é Deus, apareceu a Abraão. O versículo 1 ainda fala o local onde Deus apareceu a Abraão, nos carvalhais de Mamre. No versículo de número 3, nós vemos aqui, e no versículo 2, que 3 homens, naquele dia de calor, aparecem na casa de Abraão. E Abraão começa a conversar com esses 3 homens. E um dos 3 homens, Abraão chama-o de Senhor. Mas olha que interessante, irmãos. Como que Abraão, ele vai tratar esses 3 homens? Como que Abraão, ele vai hospedar esses 3 homens? Bruce Waltke, um comentarista que escreveu um comentário pela editora cristã, editora Cultura Cristã, ele relata que Abraão, ele foi aqui nesse texto um anfitrião perfeito. Bruce Waltke vai dizer, quando ele lê esse texto, ele comenta esse texto dizendo que Abraão, ele é o anfitrião perfeito, e que Abraão, irmãos, se dedica em receber bem esses 3 homens. E nós vamos perceber isso, irmãos,
no versículo 4, nós vamos começar a perceber que Abraão, ele é um profissional em hospitalidade. Nós vamos perceber que Abraão vai tratar bem os seus hóspedes. 3 homens, naquele dia de calor, vão visitar Abraão. Abraão recebe 3 homens em sua casa, irmãos. E Abraão mal sabia que um daqueles 3 homens, 2 eram anjos, e um era o próprio Deus descendo na terra. E Abraão, como bom hospitaleiro, recebe bem os seus hóspedes. Versículo 4: mandarei buscar um pouco de água, para que lavem os pés, e descanse debaixo desta árvore. Repare bem que Abraão, ele trata bem esses 3 homens que foram visitar ele. Primeiro, Abraão oferece água para eles, para esses 3 homens lavarem os pés, descansarem e permanecerem se recuperando na casa de Abraão. Abraão aqui é um grande hospitaleiro. Como que eu sei, irmãos, que Abraão foi um bom hospitaleiro? Versículo 5: vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até o seu servo, está bem, faça o que está dizendo, responderam. Perceba-se, irmãos, que Abraão, além da água, Abraão vai preparar alimento para esses 3 homens. Abraão aqui, como diz o nosso comentarista Bruce Waltke, ele é um anfitrião perfeito. Como que eu sei que Abraão é um anfitrião perfeito? Versículo de número 6. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amassa e faça uns pães. Abraão, nessa hospitalidade, irmãos, ele envolve a sua família. Nós percebemos uma qualidade linda em Abraão. Abraão gostava de comunhão. Abraão gostava de relacionamento. Abraão gostava de sentar à mesa com pessoas e falar sobre Hashem, e falar sobre Deus. Dizem os historiadores judeus, dizem os rabinos, que Abraão gostava de sentar na mesa e contar as histórias da Torá. Abraão gostava de sentar na mesa, irmãos, e contar as criações, as grandezas que Deus havia feito na face da terra. E Abraão aqui não quer perder a oportunidade. Ele recebe bem os homens na sua casa. E como disse aqui o Bruce Waltke, ele é um anfitrião profissional. Ele é um anfitrião perfeito, que vai tratar bem das suas visitas. E como que eu sei que Abraão era um anfitrião perfeito, irmãos? Versículo 7, vamos seguir a sequência. Versículo 7 diz: depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Repare bem, irmãos, Abraão, ele prepara água para os seus hóspedes. Abraão vai preparar o que comer para os seus hóspedes. Que coisa linda, irmãos. Que belo anfitrião, que exemplo para nós. Nós temos que praticar mais a hospitalidade. Eu sei que agora nós estamos impossibilitados de praticarmos a hospitalidade. Ninguém pode ir na casa de ninguém. Estamos impossibilitados devido ao Covid-19. Mas o Covid-19 vai passar. E nós vamos gravar essas lições que estamos aprendendo na exposição de Gênesis. A hospitalidade entre os irmãos é importante. Abraão prepara a água. Abraão prepara o que comer. Abraão envolve a sua família. Abraão envolve os seus empregados. Ele tem um esforço tremendo, irmãos, para receber bem. 3 homens. Eu quero abrir aqui um parênteses adiantando. Um desses 3 homens era Deus. Deus
desceu na terra. E Abraão, sem perceber, recebe Deus com boa qualidade na sua casa. Como que eu sei que Abraão, irmãos, ele foi um bom hospitaleiro? Versículo 8. Trouxe então coalhada, leite e novilho, que havia sido preparado, e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Repare bem, irmãos, eu quero que você entenda esse texto aqui. Nós estamos percebendo que Deus está acompanhando Abraão desde Gênesis capítulo 12. Nós estamos pregando aqui o livro de Gênesis. Deus está acompanhando Abraão. Deus chamou Abraão em Gênesis 12. Deus apareceu a Abraão. Deus deu revelação de sonhos a Abraão do que vai acontecer no futuro. O que nós percebemos aqui é um Deus santo, perfeito, um Deus justo, que se relaciona, que comunica-se com um pecador chamado Abraão. Porque nós aprendemos também que Abraão, na sua trajetória, deu muitas cabeçadas. Nós aprendemos também que Abraão contou uma meia mentira. Mas nós estamos aprendendo, mais uma vez, que novamente o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre. Veio Ará e apareceu. Deus aparece a Abraão nos carvalhais de Mamre. Abraão, ele recebe muito bem esses 3 homens, e eu adianto, um desses 3 homens aqui era o próprio Deus. E ali, depois que Abraão pratica a hospitalidade, depois que Abraão serve esses 3 homens, sendo que 2 eram anjos e um era o próprio Deus, eles estão comendo debaixo de uma árvore, e de repente, irmãos, um daqueles 3 homens muda toda a conversa, muda toda a história. O versículo de número 9 diz o seguinte: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Aqueles 3 homens que Abraão serviu, que Abraão praticou a boa hospitalidade, de repente os 3 homens, eles mudaram de assunto. Agora o foco aqui é outro. Deus apareceu a Abraão. Naquele dia de grande calor, 3 homens vão na casa de Abraão. Abraão pratica a hospitalidade para esses 3 homens. Eu já adianto, como já disse outras vezes, um desses 3 homens era o próprio Deus, irmãos. E de repente a história muda. O versículo 9 diz que eles perguntaram: Abraão, onde está tua mulher, a Sara? E o velho, com todo carinho, de 99 anos, responde àqueles 3 homens: a Sara está na tenda. A história começa a mudar, irmãos. E aí nós começamos a perceber aqui no texto qual foi de fato a intenção de Deus em descer para falar com Abraão. Veja, irmãos, que um desses 3 homens era o próprio Deus. Versículo 10 diz o seguinte: então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Veja, irmãos, que um era o próprio Deus. Ele afirma, quem tem esse poder, essa autoridade de falar,
Sara, tua mulher, terá um filho. É Deus. De acordo com o versículo 10, nós começamos a ter a pista que um daqueles 3 homens era o próprio Deus. Irmãos, e é interessante que o escritor aqui de Gênesis, que nós acreditamos que seja Moisés, ele faz questão de enfatizar a idade desse casal. Versículo 11: Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara, que já tinha passado da idade de ter filhos. Veja bem, irmãos, veja que o escritor dá ênfase à idade avançada de Abraão e Sara. E isto só nos ensina uma coisa: o escritor tem um propósito de glorificar a Deus. Um dos 3 homens, de acordo com o versículo 10, é alguém que tem poder em dar, em gerar filhos, só Deus. E é por isso que eu falo com toda certeza, irmãos, que um desses 3 homens aqui, de acordo com o texto, é o próprio Deus descendo na casa de Abraão. E Deus vai operar um milagre num casal que tem aproximadamente 100 anos de idade. E Sara não acredita, irmãos, porque um dos 3 homens era o próprio Deus, e ele disse: daqui um ano, Sara vai ser mãe. E a Sara estava próximo da tenda. Sabe qual foi a postura da velha? Olha o que vai dizer aqui, irmãos, o versículo 12: Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? O que Sara está dizendo é o seguinte: eu estou velha, Abraão está velho. Será que Deus não está se confundindo? Será que esse homem que veio na minha casa, um desses 3 aí, não ficou louco? Ela não sabia que um dos 3 era Deus, que estava descendo na casa de Abraão. Sara riu, irmãos, de acordo com o versículo 12. E olha que interessante, hein? Como eu tenho a certeza que um desses 3 homens é Deus? O versículo 12, o versículo 13 vai dizer para nós, irmãos, que um dos 3, ele sabia que Sara riu. E só Deus pode saber todas as coisas. Versículo 13 diz assim: Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Versículo 14: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Só pode ser Deus que fala com tanta convicção: eu voltarei e você terá um filho. Quem tem poder para isso? Só Deus, irmãos. Então sabe quem estava visitando Abraão? O próprio Deus. Deus visita Abraão na casa dele. E olha o que o Senhor disse para Sara. Olha o que é registrado no versículo 15. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Quem pode mentir para Deus, irmãos? O próprio Deus, que era um daqueles 3 personagens que desceram, olhou para Sara e disse: você riu. Eu sei, eu sou Deus. Você riu. Irmãos, essas evidências
nos dá grandes pistas. Que esses 3 homens, 2 eram anjos e 1 era o próprio Deus. Fica evidente aqui nesse texto, irmãos, que um dos motivos a qual Deus desceu na casa de Abraão foi avisá-lo: Abraão, o tempo está passando e o teu descendente está chegando. O que Deus está querendo dizer para Abraão aqui, irmãos, na casa dele, os meus projetos, Deus dizendo, serão executados na tua vida. Abraão recebeu a promessa lá com 75 anos de idade, que ele iria ser pai de multidões. Agora, passaram-se 24 anos, e fica bem evidente que Deus desce, Deus aparece a Abraão, nessa parte do capítulo 18, Deus desce, aparece a Abraão nos carvalhais de Manre. Deus aparece como homem a Abraão, porque um dos 3 homens era o próprio Deus. Abraão pratica a hospitalidade, e no final dessa porção, um daqueles 3 homens que eram Deus, lembra Abraão que o descendente dele está chegando. É assim que termina, irmãos, essa história. Deus desce, Abraão trata bem Deus, sem saber, é verdade. Um dos 3 homens era o próprio Deus, e Deus, ele relembra Abraão: os meus projetos estão de pé na sua casa. A minha promessa que eu fiz para você na tua casa ainda está de pé, Abraão. O descendente está chegando. É isso que diz essa porção aqui de Gênesis. E eu quero trazer algumas lições, algumas aplicações para nós agora. Eu começo perguntando: como está o seu relacionamento com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus nessa quarentena? Quais expectativas, irmãos, você tem alimentado nesses últimos dias? Onde está o teu foco nesse período de quarentena? Você acredita que Deus pode fazer, irmãos, esse Covid-19 desaparecer? Você acredita que Deus pode fazer evaporar esse Covid-19 que nós estamos enfrentando? Porque o Deus que apareceu aqui a Abraão é um Deus todo-poderoso. Você acredita que Deus pode, irmãos, fazer evaporar o Covid-19? Com toda essa epidemia, irmãos, nós aprendemos uma coisa: o homem é vulnerável. Quem é o homem sem Deus? Quem é o homem? O mundo parou, e nós percebemos que o homem é fraco. Nós percebemos que o homem é vulnerável. E isso me faz lembrar, irmãos, das palavras de Tiago, que diz o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. O que Tiago está dizendo? Quem é o homem? O homem é como uma neblina. Você acorda de manhã, você vê aquela neblina, porém chega meio-dia, 1h da tarde, cadê a neblina, irmãos? Tiago está dizendo: o homem é como a neblina, o homem é vulnerável. Quem é o homem sem Deus? Nesse momento, irmãos, quem é o homem sem Deus? Realmente Deus tem poder, viu, irmãos, para eliminar o Covid-19. Deus tem poder para acabar agora com o coronavírus. Mas veja bem, eu quero te alertar nessa noite. Deus desceu a Abraão. Deus falou: o descendente está chegando. Eu não esqueci não, Abraão. Eu desço na tua casa e reafirmo a minha aliança.
Lembro você, Abraão, que as minhas promessas, os meus projetos estão de pé para você, Abraão. Daqui 1 ano o descendente chega. Daqui 1 ano o descendente vai chegar. Deus tem poder, irmãos, para fazer qualquer coisa, até para parar esse Covid-19. E para Deus descer, Deus não precisa de máscara como eu e você. Para Deus executar os projetos dele aqui na terra, Deus não precisa de gel, Deus não precisa de proteção. Deus desce, executa sua vontade e acabou. Mas o homem é vulnerável, é como a neblina. Mas e se Deus não quiser acabar com o Covid-19? Você já parou para pensar? E se nesse exato momento, em 2020, irmãos, e se nesse exato momento se abre o princípio das dores, a qual falou Jesus, aquele período que Deus vai soltar o diabo, aquele período que o diabo terá uma liberdade para atuar na terra, como acreditam os nossos irmãos amelenistas, que o diabo será solto por um período de tempo. E se Deus não quiser parar o Covid-19, e se agora se abriu a grande tribulação, aquele período que o diabo é solto, como dizem os nossos irmãos amelenistas, e se já começou a grande tribulação, e se depois do Covid-19, meus irmãos, começar a aparecer as desgraças no mundo, o levantamento do anticristo, a perseguição em cima do povo de Deus, e se já chegou essa época, eu quero perguntar para você que está me ouvindo aí na sua casa: como está as suas atividades espirituais aí na tua casa? Deus está vendo você. Deus está vendo você na terça-feira. Você está orando? Deus está vendo você no domingo à noite. Será que você está colocando essa pregação? Será que no domingo, na hora do culto, você está assistindo Fantástico? Ou será que realmente você está cultuando a Deus na sua casa? Será que no domingo de manhã você tem pegado os vídeos da escola bíblica dominical e assistido, anotado, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus? Deus pode parar com o Covid-19, irmãos. Deus pode descer na terra, como desceu na vida de Abraão, e parar o Covid. Mas eu quero alertar você nessa noite: e se for o outro lado da moeda, irmãos? E se abriu a grande tribulação? Não estou afirmando que chegou a grande tribulação, mas e se for? Como que você está? Como que estão as atividades espirituais aí na sua casa? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Ou parece que agora eu não estou mais no templo, minha vida espiritual acabou. Ai, coitadinha, a igreja agora acabou coisa nenhuma, irmão. O teu negócio agora é com Deus. É você e Deus agora na tua casa. É agora que é a hora de firmarmos o nosso relacionamento com Deus. Como está a sua vida com Deus? A sua vida com Deus depende do prédio? Faça da sua casa, aleluia, faça da sua casa um lugar da habitação de Deus. Porque lá na tua casa, aí no teu sofá agora, aí na tua sala agora, vai irar. Deus pode descer aí agora. Deus pode descer aí agora, irmão. Deus pode visitar você aí na tua casa, nesse exato momento. Deus pode fazer isso nesse momento. Será que você está preparado, meu irmão? Qual é o recado de Deus para a nossa igreja? Qual é o recado de Deus, irmãos, para a nossa igreja? Eu quero dizer uma coisa, irmão, nessa noite: não tenha medo. Não tenha medo, porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não está aqui. Não tenha medo. Qual é o recado de Deus para a nossa igreja, para a igreja nesses últimos dias?
Jesus disse em João 14, ele estava reunido com os seus discípulos, e ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou, e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus, ele dá uma esperança para os discípulos. Há um lugar no céu preparado para nós. Não tenha medo. Se a nossa esperança está somente aqui nessa terra, somos os mais miseráveis do mundo, como disse Paulo. Mas Jesus disse que há uma pátria celestial nos aguardando, irmãos. Se nós pegarmos coronavírus e morrermos, a carcaça vai para a terra, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para Deus, e nós vamos fazer barulho lá no céu. Há uma esperança para nós. E Deus não abandonou o seu povo. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 28, meus irmãos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse que Deus abandonou o seu povo? Vai errar. E apareceu o Senhor Abraão. Quem disse que Deus não está com a igreja? Jesus, ele garantiu: eis que eu estou com vocês até o final dos séculos. Cristo está conosco, com a igreja. Não precisamos temer, irmãos. Cristo está conosco, Ele veio, Ele apareceu a nós, Ele está conosco. A nossa esperança está em Cristo. Paulo disse: eu prefiro deixar esse corpo e partir com Cristo, que é muito melhor. A nossa esperança deve estar em Cristo. Algo interessante, irmãos: a presença de Deus, ela desceu na casa de Abraão. O que a presença de Deus deve promover em nós, irmãos? Deus desceu na casa de Abraão. Deus continua com o seu povo. O que a presença santa de Deus deve promover em nós? Porque Deus desceu na casa de Abraão. Abraão, sem saber que ele era o próprio Deus, que um daqueles três homens era o próprio Deus, pratica a melhor hospitalidade, serve a Deus sem saber que era Deus. E nós, que sabemos que a presença de Deus está em nós, qual deveria ser o nosso comportamento, nós pecadores, na presença de um Deus santo? Eu quero falar uma frase aqui nessa noite: a santidade de Deus deve nos comover, irmãos. Quais pecados você deve abandonar hoje? Que tipo de egoísmo nós devemos quebrar, enterrar dentro de nossos corações? Que tipo de egoísmo você tem que quebrar aí no seu coração? Agora é o momento, irmãos, da igreja mostrar a generosidade para com nossos irmãos, para com a nossa igreja, para todas as pessoas. Agora é a hora de nós mostrarmos a nossa generosidade. Tudo aquilo que Deus fez por nós, nós devemos retribuir. Nós devemos mostrar com obras que glorifiquem a Deus. Que tipo de egoísmo Deus tem que quebrar no teu coração? Que tipo de cristão você tem sido nessa quarentena? Quando Jonathan Edwards, ele pregou um sermão pelo título Pecadores na mão de um Deus irado, a história diz que quando esse irmão, o Jonathan Edwards, acabou de pregar esse sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, as pessoas
agarravam no banco e temiam a Deus e pediam perdão a Deus para não ir para o inferno. As pessoas choravam, as pessoas colocavam as unhas no banco, porque tinha acabado de ouvir o evangelho que salva e condena o homem. E eles se agarravam nos bancos, irmãos. Eles choravam, eles diziam: me arrependo, me perdoa, Deus. O que a presença de Deus, irmãos, tem que provocar na sua vida? O que a presença de Deus está provocando na sua vida? Que pecado você tem que abandonar hoje? Esta é a mensagem que nós temos que pregar hoje, irmãos. Um evangelho que confronta o nosso ego, o nosso orgulho. Porque na presença de um Deus Santo, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, que dependemos da graça de Deus. Quem desceu na casa de Abraão foi um Deus Santo. Será que vamos aprender, irmãos, servir melhor a Deus com essa quarentena? Será que vamos aprender a servir melhor os irmãos com essa quarentena? Será que seremos um Abraão na vida, um ótimo anfitrião, um grande hospitaleiro? E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quem será você depois dessa epidemia? Como que você vai tratar o culto dessa epidemia? Será que o culto para você vai ser coisa de segundo plano? Como que nós vamos tratar o culto, já que nós estamos recebendo a presença de Deus nos nossos lares? Como que nós vamos tratar o culto, irmãos, depois que passar essa epidemia? Será que culto para mim vai ser coisa de segundo plano? Como que nós vamos tratar a escola bíblica dominical? A escola bíblica dominical para mim não tem nenhum valor. Domingo eu vou dormir até tarde. Eu não quero nem saber de escola bíblica. Irmãos, eu não estou preocupado se essa mensagem tem que ser light, se essa mensagem tem que ser dura. O meu propósito aqui é pregar a palavra de Deus, ainda que doa. Mas quem será você depois dessa epidemia? Será que esse contato com Deus vai melhorar a tua vida espiritual? Reflita nessa noite. Eu estou mexendo com você mesmo, porque eu quero ver você morar no céu. Quem vai ser você? Depois que essa epidemia passar, como que você vai tratar o culto de oração? Irmãos, eu vou falar um negócio aqui nessa noite. Está aqui dentro, eu vou falar. Irmãos, não adianta nós postarmos frase no Facebook: Deus é maravilhoso, Deus é meu Senhor, santidade, hipocrisia, o Senhor é santo, eu amo meu Jesus, temos que pregar o evangelho verdadeiro. O que adianta nós rechearmos as nossas redes sociais, irmãos, de frases, de palavras de Deus? O que adianta nós enchermos as nossas redes sociais, mas na prática, nem na nossa igreja local, nós somos o exemplo? Quem será você depois dessa epidemia? Como você vai tratar o culto, a oração, a palavra de Deus? Como você vai viver a tua vida espiritual depois da epidemia? Aleluia! Será que a visita de Deus aí na tua casa está transformando a tua vida? Você pode enganar irmão A, irmão B, mas Deus você não engana. Não adianta rir igual Sara riu. Ninguém está vendo, Deus está vendo. Aleluia. Quem será você? Você que recebeu aí a presença de Deus na tua vida, você que é um eleito de Deus, você que foi chamado por Deus, quem vai ser você depois dessa epidemia? Talvez nessa noite você não tenha conseguido ser um bom cristão. Talvez você não tenha conseguido alavancar a tua vida espiritual.
Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Alguém desceu na terra para te ajudar. A Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Talvez você nessa noite está fraco aí na sua tenda, mas tem alguém aqui no nosso meio, tem alguém na tua casa, do teu lado, aí no sofá, que é superior a Abraão. E este, que é o próprio Deus que desceu na época de Abraão, ele desceu no nosso meio. Só que dessa vez, ele desceu, ele veio, não para ser servido como na casa de Abraão, pelo contrário, ele veio, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele veio para nos servir. Irmãos, ele veio para lavar os nossos pés, ele veio para lavar os nossos pecados. Ele não veio dessa vez para comer o pão de Abraão, pelo contrário, ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu quero nessa noite convidar você que está aí na sua casa a comer desse pão que é Cristo. Ele disse: eu sou o pão. Quando ele desceu lá na casa de Abraão, Abraão deu pão para ele. Mas nessa noite, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Venha a Cristo nessa noite, coma desse pão e se fortaleça. Dessa vez, o próprio Deus que apareceu a Abraão, esse Verbo que se fez carne, ele não veio para pedir água para mim e para você, para beber debaixo de uma árvore. Não. Dessa vez, ele apareceu a nós, ele se fez carne e ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Venha a Cristo nessa noite, coma pão que é de graça, beba dessa água que é de graça, e você nunca mais terá sede. Dessa vez, você não vai precisar esperar um ano, como Abraão e Sara esperaram para chegar o descendente. Você não vai precisar esperar chegar um ano, porque o descendente, aquele mesmo que esmagou a cabeça de Satanás, aquele mesmo que esmagou a serpente, a cabeça da serpente, ele já veio. E você não vai precisar esperar ele retornar um ano, como Abraão precisou esperar. Ele disse: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Nessa noite, esse mesmo Deus, ele disse: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Venha a Cristo nessa noite, beba dessa água, coma desse pão. Venha a Cristo nessa noite, se arrependa dos seus pecados. Deus tem uma obra na sua vida. Deus te abençoe, no nome de Jesus.